Hoje eu vou te contar uma técnica que muitos de nós, recrutadores, adoramos ver nos candidatos no processo de entrevista, mas a maioria dos candidatos nem sabem que elas existem. Bem, meu nome é Débora, sou consultora de carreira aqui na Austrália, tenho mais de 15 anos de experiência e eu quero contar um pouco para vocês agora sobre a minha saga. Esse é o episódio número 5 desse desafio que eu tô fazendo de buscar algo na minha área, uma vaga que faça sentido na minha área. E se você não assistiu os episódios anteriores, vou deixar aqui salvo para depois você assistir. Bem, eu quero dizer para vocês hoje de uma técnica chamada Value Validation Project, VVP. Você já ouviu falar ou até mesmo já utilizou nos processos de entrevista aqui na Austrália? Vou contar então um pouco para vocês de uma vaga que eu fui convidada. Se vocês não assistiram os episódios anteriores, eu comentei para vocês que o meu grande desejo é trabalhar numa grande universidade ou no governo. E eu apliquei para uma vaga recentemente numa universidade chamada UniSA, aqui em South Australia, para uma vaga de desenvolvimento de competências, de capabilities, aqui no nível já de coordenação. E aí, eu fui chamada para entrevista, inclusive acabei de sair dessa entrevista, vim aqui já contar para vocês. O que acontece? É uma vaga super bacana, porém é algo que eu fiz há muito tempo atrás no Brasil. Aqui na Austrália eu não trabalhei com isso, eu tenho um perfil mais generalista em RH. Em RH tem vários tipos de departamentos e atividades, então eu sei um pouco de tudo. Em algumas áreas sou mais especialista, mas nessa parte de desenvolvimento de competências não é o meu grande forte, é algo que já faz muito tempo que eu não trabalho com isso. Então eu tive que relembrar um pouco os conceitos, né, trazer bons exemplos na entrevista que pudesse sustentar essa experiência, mas realmente eu não sei se eu sou candidata mais forte para essa vaga. Mas como é uma vaga muito legal e que atendia todos os requirements que eu tinha desenhado, né, para minha carreira, um salário acima de 100 mil, que tenha um superannuation atrativo, que tenha bons benefícios, né, que seja um trabalho dentro da minha área. E o ambiente também me agrada muito de universidade, então eu acabei aplicando para essa vaga e eles me chamaram. Agora eu quero mostrar para vocês o que eu fiz. O VVP é quando você proativamente desenha um projeto baseado numa vaga daquela empresa. Então, pela description da vaga, eu já vi ali quais são os principais pontos pelo qual essa pessoa vai ser contratada, quais são as dores daquela empresa, e por isso que ela está contratando aquela pessoa. Pois bem, e aí eu falei assim, por que não, né, estudar um pouco sobre a empresa? E eu estudei, e tanto a UniSA quanto a University of Adelaide, eles vão passar por um processo de fusão até o final do ano que vem. Então eu falei, certamente essa é uma preocupação deles, certamente é uma pergunta que vai cair na entrevista. E, gente, não deu outra. Então eu falei, se é uma coisa que vai cair, e eu já trabalhei em processos de fusão, de aquisição, enfim, uma série de coisas, eu já fiz isso no Brasil, eu falei, eu vou trazer isso através de uma apresentação. Você pode fazer em PowerPoint, você pode fazer como você achar melhor. Eu resolvi fazer em uma página só, usei o Canva para isso, e trabalhei as cores, os valores da empresa, trabalhei pontos de identificação. Eu vou mostrar na tela aqui para vocês que fica mais fácil. Mas eu desenhei um mini projetinho baseado no que eu pesquisei, no meu conhecimento sobre a empresa, que é bastante raso, mas com uma proposta, né, de algo que poderia fazer sentido para eles. E, gente, eu mandei muito, muito bem na entrevista. Então, essa tela do meu computador, mais ou menos assim que ficou. Olha que legal. Então, eu peguei informações que tinha na internet, pesquisei sobre a empresa, coloquei o login deles aqui, falei um pouco sobre como estruturar melhor essa questão de cultura organizacional e fortalecer durante o processo de transição. E aí, olha só, eu coloquei a identificação, quais seriam os principais objetivos, aí a parte 3 seriam as actions, e tudo isso baseado nos valores deles, que é muito importante, né? A base de tudo. Então, aqui eu coloquei um diagnóstico, tudo muito amplo, né, gente? É só para poder impressionar mesmo, depois a gente elabora melhor. O diagnóstico, developing, e aí as iniciativas, né? E o plano C, a parte Continuous Improvement, e por último, expectativas de resultados e conclusão.
E por que que eu fiz isso? Para mostrar, primeiro, a minha proatividade, entendendo sobre o que a empresa está passando e as principais dores deles. E terceiro, que eu sou uma pessoa que poderia, né, ter as competências necessárias para poder sanar essa dor, né, os objetivos dessa vaga. E na hora da entrevista não deu outra, eles fizeram uma pergunta sobre merge, se eu tinha experiência com relação a essa parte de transição, de empresas e tudo mais. E aí foi quando eu saquei, né, e fui lá no Officeworks, imprimi e entreguei para as 4 pessoas que estavam me entrevistando na entrevista. E eles ficaram realmente, assim, impressionados, porque eles não estavam esperando por isso, eles não pediram nada disso na entrevista. E aí eles começaram a perguntar, e eu expliquei e tal. Então, essa parte foi o ápice da entrevista, mas sinceramente eu não sei se eu cubro tudo que eles precisam, porque durante as outras perguntas, né, eu não senti que eu sou tão forte a candidata quanto talvez outras concorrentes, que eu não sei quem são, mas porque é algo que eu não trabalho há muito tempo, né? Mas eu quis trazer hoje para você esse tópico porque talvez você nem saiba que isso existe. Você vai fazer isso para todas as vagas? Definitivamente não, né? Porque deu um trabalhinho fazer isso aqui, gente, um bom de um trabalho. Mas para aquelas vagas que você super se identifica, que são raras as vezes que elas aparecem, que você fala, putz, vale a pena dar uma investida de tempo? Eu acho que eu gastei umas 2 horas fazendo isso, umas 2, 3 horas, dando uma olhada na pesquisa, depois montando o material, mas você aumenta grandemente as suas chances. Agora, o meu ponto de vista quanto recrutadora, isso já aconteceu algumas vezes, de candidatos fazerem isso de uma forma bastante proativa, e assim, ganha muitos pontos, gente, ganha muitos pontos. Isso vai fazer com que ele seja aprovado? Não, porque tem outros fatores, mas isso definitivamente faz muita diferença. Coloca aqui nos comentários, você já sabia desse VVP?